Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esta palestra do nosso congresso. Meu nome é Sérgio Rodrigues e eu espero que você esteja aproveitando bastante as palestras para que você possa melhorar cada vez mais o seu aprendizado da língua inglesa. Eu vou ensinar para vocês agora como aprender inglês de uma maneira rápida e fácil. Primeira coisa que você precisa é simplesmente de saber, primeiro, qual que é o seu perfil de aprendizado e segundo, qual que é o melhor material para você. Então nessa palestra a minha função vai ser essa. Primeiro a gente tem que descobrir qual que é o seu perfil, que tipo de aluno que eu sou para poder aprender uma língua. Pessoalmente, quando eu vou aprender alguma língua, eu gosto muito de ser autodidata. Eu gosto de comprar alguns materiais, gosto de estudar esses materiais e depois eu tiro dúvidas com um professor ou então eu tiro dúvidas com um nativo da língua, porque aí eu vou ter uma prática de fala muito boa dessa forma. Tem gente que não é muito bom como autodidata. Por exemplo, na minha escola, muitos alunos meus, para não falar a maioria, né? Eles falam, Sérgio, eu gosto de vir aqui na escola porque quando eu estou estudando em casa, eu desanimo, eu compro um tanto de material e depois eu paro de estudar e esse tipo de coisa. Então, eu não funciono como autodidata. Eu preciso de um professor para que dessa forma eu consiga progredir no aprendizado da língua. Então, esse é um tipo de aluno também muito comum, que é aquele tipo de que ele precisa de ter um feedback, ter um impulso, né? Quantas vezes a gente não se sente dessa maneira? A aula particular em casa não é muito legal não, mas aula em turma a gente fica mais empolgado para poder estudar. E existe também um terceiro tipo de aluno, que é aquele que precisa de alguém cutucando, fazendo com que a pessoa queira estudar bastante, mas ele gosta de um aprendizado mais focado. Então, voltando ao meu exemplo, como aluno de línguas, como estudante de línguas, eu me sinto muito bem como autodidata. Eu gosto de adquirir materiais bons, de qualidade, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, algumas sugestões, e depois eu tiro dúvidas com professores ou então com nativos daquela língua. Agora, quando a gente fala de aprendizado de língua é uma coisa, quando a gente fala de atividade física é outra. Eu acho importantíssimo fazermos atividade física. Mas sinceramente eu acho um saco fazer musculação, esse tipo de coisa sozinho. Eu acho muito chato. Então, como o meu perfil de atividade física, eu sou aquele tipo de aluno que gosta de ter alguém em cima de mim o tempo todo. Então, eu me sinto melhor quando eu vou, por exemplo, para uma academia, que aí vai ter professores que vão me incentivar. Então, fazer sozinho exercício físico, eu desanimo. E na realidade eu nem me combino tanto em ir com a academia com um grupo de pessoas. Nesse caso eu prefiro pagar para um personal trainer ou então para uma aula de pilates que vai ser mais focado, mais individualizado. Eu sinto que eu produzo melhor. Eu já tentei várias vezes fazer, por exemplo, aula coletiva ou então fazer aula simplesmente pagando na academia e eu joguei meu dinheiro fora. Então, para você, meu caro ouvinte, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: qual é o meu perfil? Seja verdadeiro com você mesmo, para você evitar perder tempo e perder dinheiro. Então, a primeira coisa, eu sou disciplinado, eu gosto de estudar sozinho em casa? Ou, olha, eu me sinto motivado de estar estudando numa turma porque eu sinto que eu produzo mais, aquela energia, aquele clima de turma? Ou, eu me sinto bem com alguém me puxando, fazendo com que eu produza com o professor, mas de maneira individualizada. Às vezes eu não me sinto bem numa turma, às vezes eu tenho muita dificuldade, a turma anda muito rápido, ou ao contrário, a turma anda muito devagar e eu me sinto frustrado porque o tempo todo eu tento andar mais do que a turma e não consigo. Então a primeira dica é essa: qual que é o seu perfil? Procura analisar isso, procura observar como que você tem aprendido idiomas ultimamente. Idiomas, como eu falei, no meu caso, para atividade física, por exemplo, eu sou totalmente diferente do que com idiomas. Então isso varia bastante, ok? Depois que você definir o seu perfil, você precisa ver para que você quer inglês. Qual que é o seu objetivo? É por causa de trabalho? É por causa de algum incentivo monetário, por exemplo, dentro do seu trabalho ou de uma possibilidade de melhoras, né, na sua área? Será que é por causa de status? Nossa, todos os meus colegas falam inglês, menos eu.
Ou então, será que é por causa de uma necessidade imediata? Porque apareceu uma oportunidade de trabalho lá fora ou numa multinacional que exige que eu já tenha no meu currículo inglês? Olha qual que é a sua motivação. Se você vai estudar inglês simplesmente para poder passar numa prova de mestrado, você realmente precisa saber todo o inglês ou o que nós chamamos mais de inglês instrumental, que é mais a parte de leitura. Então, procura observar o que você quer. Como linguista e psicopedagogo, eu tenho percebido, principalmente nos congressos que eu participo, ou então na minha escola também, que a grande maioria das pessoas quer inglês para falar. Muita gente quer aprender inglês para falar inglês, porque é importante para o trabalho, porque vai viajar. Então, se você vai trabalhar com o inglês ou vai viajar com o inglês, na prática você vai precisar mais de falar esse inglês. Então a sugestão que eu dou é a seguinte: quando você for escolher algum curso de inglês, procura escolher algum curso que foca a conversação. Agora, uma coisa é dizer que foca a conversação, outra coisa é realmente focar. Então, alguns cursos, por exemplo, dizem que o foco é na conversação, mas quando você vai, por exemplo, aprender algum tipo de aula prática, por exemplo, né? Alguma coisa que você vai fazer de pintura ou então de mecânica, e a pessoa fala que a maior parte é prática, significa que você vai praticar, concorda comigo? Se você vai num curso de inglês e vê o professor falando o tempo inteiro, escuta o áudio o tempo inteiro, lê o tempo inteiro, mas você não está falando, meu caro, minha cara, me desculpe, mas este curso não é focado em conversação. Mesmo que ele esteja dizendo que é focado, não, porque meu curso é totalmente focado em conversação. Se você não está falando, ele não é focado. Aí toma um pouquinho de cuidado com isso, que nós temos as nossas armadilhas também. Às vezes eu gostei bastante desse curso, só que eu vejo que eu não falo muito não. Ah, mas o professor fala tão bem, eu estou entendendo tanta coisa. Sim, ótimo, mas caro ouvinte, caso você esteja vendo isso e perceba que você está passando por essa situação no curso, quer continuar com o curso? Ótimo, mas perceba que você vai demorar muito mais para falar. Procure observar esse tipo de coisa, se o seu foco é aprender a falar mesmo. Uma vez eu estava conversando com um colega que é britânico, ele estava aprendendo bastante a ler o português, ele estava já sabendo bastante conjugação verbal, e eu perguntei para ele: tá, mas você fala português? Não, falar português eu não falo não, mas eu sei a gramática bastante, eu consigo conjugar os verbos. Você fala? Não. Então, se você não fala português. Então, um falante de uma língua é uma pessoa que fala aquela língua, não é uma pessoa que sabe tudo sobre aquela língua. Você mesmo já deve ter passado por isso. Quando você vai aprender a dirigir, você aprende sobre a legislação, que é importante, princípios básicos de mecânica e primeiros socorros lá no curso teórico. Mas quanto mais você dirige, melhor você fica. Da mesma maneira, você tem em relação à atividade física que eu falei agora. Você pode estudar sobre fisiologia do exercício, métodos e processos de treinamento, como é que funciona o corpo humano no exercício. Mas você só vai ter um bom condicionamento físico quanto mais praticando. Você vai ser bom naquele esporte o quanto mais você praticar. Com o inglês é a mesma coisa. Pense o seguinte: se você só lê, só ouve, você não vai falar inglês bem. Você precisa praticar. Então a sugestão que eu dou, independente do tipo de pessoa que você é, né? Autodidata, ou então heterodidata, que aprende com outro, mas com auxílio, ou heterodidata individual, que vai ser a pessoa que aprende sozinho, com auxílio, sem outras pessoas. Independente de qual seja, se você quer aprender inglês mesmo, aprenda inglês falando. Não aprenda inglês somente lendo, ouvindo, que isso é uma ilusão. Você pode achar que você está aprendendo bem, mas você não vai praticar muito.